nada, filho. É um gatinho farsante. A verdade é essa. Vasco passeia e é o seguinte, o vascosismo tá on. Muita carência, eu sou carente, família. Na moral, eu fico até arrepiado quando o Vasco ganha. Que domingo é esse? Que domingo maravilhoso. Uma vez por mim. Família, olha o clima. Que isso, muita felicidade. Pra te dar um exemplo, lá no grupo de membros, essa semana que passou, antes da vitória de ontem, um clima hostil, um grupo hostil, um catucando o outro, né, um falando besteira pro outro, e pá, discussão aqui e ali. Tu tem que ver hoje a galera mandando foto de cerveja, rindo, feliz, tô iludido, dinizismo. É isso, pô. Sabe, é pedir demais, Vasco. É pedir demais um clima tranquilo desse, família vascaína. E comemorar uma bela vitória com 30 e poucos minutos. A gente já tava aqui, relaxadão, tomando uma, de boa. Não foi nem aquela vitória, sabe? Você conhece bem. Até 50 minutos, 48 minutos, tu ali com aquela tensão. Não, relaxadão, 3 pontos na conta. É isso. Mas, família, nesse vídeo tem muita resenha. Olha uma resenha interessante. A gente vai trazer aqui uma resposta do Diniz, falando sobre a vitória de ontem, uma coletiva muito boa, em relação até, né, ao planejamento futuro, porque ele fala da situação do Jair, que a gente vai destacar aqui. Por esse motivo, a gente já entende que o Vasco já está planejando aí a próxima janela para reforçar o elenco. Ele fala também sobre a postura, os jogadores também, vou destacar aqui o Nuno, o Verratti, o Piton, nesse sentido. Realmente o Vasco correu muito ontem, fez uma grande partida. E vou resenhar aqui com vocês também, reagindo a 2 tricolores. E por quê? Porque o Diniz, né, teve sucesso por lá, e no Campeonato Brasileiro o Fluminense vai ser o nosso próximo adversário. E o Neto. O Neto, na sexta-feira, acho que foi sexta-feira, no programa de sexta, ele largou uma do Diniz. E vocês acham que o Diniz é interessante também pra gente debater nesse domingão? Então chega aí, pega a sua cerveja, a sua água, o seu refri, o que você quiser, e vem resenhar nesse clima leve com o Tiagão. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha logo com o Diniz. Diniz, para com isso, irmão. Eu tô facinho, não me ilude assim não, irmão. Tá na tela. Eu acho que o Hugo, de fato, é uma demonstração de muita hombridade, dignidade. Ele teve um problema, vocês devem estar sabendo, com o filho. Um problema extremamente sério. Solidariedade nossa com ele, com a esposa, com toda a família. E eu acho que também os jogadores, de maneira geral, lá na Argentina já tinham se comprometido muito. Não foi uma vitória que a gente perdeu só o jogo, a gente não perdeu as coisas mais importantes. Foi um placar de derrota que tinha já o sinal de um time com condições de fazer bons jogos e fazer partidas como essa que a gente fez hoje. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria. Então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno no São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube, e a gente sabe que tem esse compromisso. Vontade nunca vai faltar, a gente vai sempre tentar fazer o que a gente fez hoje. Se dedicar ao máximo para que o torcedor saia contente como saiu hoje. Não, Diniz, eu tô facinho hoje, Diniz. Que isso? Ô, paz, a gente merece, minha família. Poxa, 9 jogos sem ganhar, e ontem ganha dessa forma. Ô, Diniz, não mexe assim comigo. Mas, família, assunto sério agora, né, porque o Diniz destaca ali o momento que o Hugo Moura tá passando, né? Um momento pessoal muito difícil, muito complicado, e mesmo assim foi a campo e jogou muito bem. Mas eu vou deixar para destacar, né, o Hugo Moura no final do vídeo, porque tem um torcedor do Série C que fala sobre isso, e eu achei bem bacana, apesar da rivalidade, né, da brincadeira. Mas falando sobre a atuação, e ele comparou já o comportamento do time no jogo contra o Lanús, claro, o torcedor do Vasco, né, a gente que faz aqui a nossa análise, a gente já saiu dali falando assim, tem alguma coisa. O Vasco já mostrou uma melhora, tem alguma coisa da cara do Diniz.
Mesmo assim, eu acho que faltou perna, né? O Vasco demonstrou ali um cansaço. E ontem não, acho que por jogar em casa também, com o apoio da torcida, né? Pelos gols, eu acho que isso ajuda. Foi um gol no início, foi um gol no início do segundo tempo, né? O time ganha mais moral, mais confiança. Então tudo isso eu acho que foi importante. Teve um amigo que me questionou no nosso vídeo de ontem, né, no pós-jogo, que eu falei assim, a sorte estava do nosso lado. E ele falou, não teve nada de sorte. Foi mudança de postura, foi comportamento, foi atitude. Sim, concordo. Só que também tem a questão do adversário, sabe? É isso que eu quis dizer. Tem momentos, e recentes, né, agora, que o Vasco errava e o adversário toma. Ontem não aconteceu isso. Teve aquele erro do Léo Jardim, teve um erro do Hugo Moura ali no meio campo, teve um erro do João Vitor, e mesmo assim a coisa não aconteceu contra nós. É isso que eu quis dizer. Porque assim, família, daqui pra frente, mudança de postura. Pode acontecer um erro ou outro e o adversário aproveitar. É isso que eu quis dizer. Claro que concordo, mudança de postura, olha o Ryan, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas a sorte estava do nosso lado também. Eu acho que a gente pode dizer porque recentemente era um erro aqui, gol dos caras. Um erro ali, gol também. Aí fica complicado essa questão da confiança, eu quero dizer. Então ontem, de fato, porque aproveitou as oportunidades e com esse gol no início do primeiro tempo, esse gol no início do segundo tempo, ganhou confiança e aí conseguiu uma bela vitória por 3-0. Agora é pensar na sequência aí, né? Principalmente projetando até a parada ali para o Mundial. Vasco tem um jogo muito importante contra o Operário, depois joga também contra o Fluminense, que deve ter um jogo difícil hoje, né, contra o Juventude. O Fluminense sempre tem dificuldade de jogar lá, Juventude não é um adversário fácil de jogar, então de repente, se o Fluminense, eu acho que o empate é o melhor, né, porque o Juventude também ganhando chega ali a 10 pontos, mas dependendo aí o empate, o Fluminense fica ali com 14 pontos, o Vasco nesse momento está com 10, já pode encostar na próxima partida, caso a gente possa conquistar mais 3 pontos. Tá confiante, Thiago? E você não? Vamos que vamos. Mas, família, ó, os jogadores também entenderam dessa forma, dessa mudança de postura. Tá aqui o Nuno Moreira, ó. A gente já fazia essas triangulações antes da troca de treinador. A diferença é que agora a gente corre. O jogador destacar isso, né, família vascaína? Assim, e eu acho que o Diniz teve um papel fundamental nesse sentido, mas eu vou deixar para falar isso também no final do vídeo, porque também tem um torcedor do Série C secando a gente ontem que destacou esse perfil, essa característica do Diniz. Vale a gente também ressaltar aqui Lucas Piton, né? Estava numa fase terrível, mas ontem jogou muito bem. Lucas Piton se tornou o terceiro lateral esquerdo com mais assistências na história do Vasco da Gama. 20. Ele fica atrás apenas de Felipe, 69, e Cássio, 23. Mas o Felipe também, né, naquela volta dele em 2010, né, jogou ali na meiuca, que aí, né, tem mais oportunidade de botar na cara do gol, né, família? Também gostaria de destacar aqui a questão do Ryan. E olha que eu vi muito vascaíno falando sobre isso, né? Eu sei que eu sou muito emocionado. Ontem eu falei, foi a melhor partida do Tietchan com a camisa do Vasco. Eu acho que dá pra dizer isso. Dá pra dizer que foi a melhor também do Ryan? Assim, porque jogou até bem contra o Nova Iguaçu, mas, né, um adversário de Série A, um adversário difícil. Poxa, se não dá pra ser, né, tão Nutella a esse ponto, emocionado a esse ponto, dá pra destacar que foi a partida que o Ryan se movimentou mais, que ele ficou acordado no jogo, e isso também é um mérito dele, claro, mas também do Fernando Diniz. Tá ali o tempo todo berrando, vamos, né? Tem até aqui a página Fanáticos por Vasco, destacou naquele momento que ele tá no chão, e o Diniz, cara, é pra tu morrer de rir. Vai morrer de rir com o Diniz. Levanta, vai, não sei o que, não foi nada. Então, assim, a mudança de postura dos jogadores do Vasco, claro que passa também por essa cobrança ali do Fernando Diniz, família vascaína. Pablo Verrete também falou sobre ele. Tá na tela, ó. Acho que mudou o jogo do time todo. A confiança. A gente tinha muito medo de perder a bola. E acho que hoje isso não se viu. Todo mundo participando muito, tentando. Ele, Diniz, me falou que eu já fazia muitos gols, mas que agora ia fazer mais. E eu acredito no que ele fala. Eu tô muito feliz, além dos gols, pela vitória. É muito importante para a confiança de todos nós. Tá aí, família. E eu queria passar esse corte aqui da coletiva do Fernando Diniz falando sobre o Verrete. Olha só. E te encaixar comigo porque o cara que faz gol, pô, cara, você, camisa 9, argentino, já sabe como é que é, né? Conexão comigo é uma instantânea. O cara faz a coisa mais difícil do futebol, que é fazer gol, cara. E além de tudo é um homem, assim, um líder impressionante, vestiário, o cara tem, 30 e alto anos, acho que 37, 38. O cara corre, o cara marca, o cara lidera, é um exemplo aí para todo mundo. Então, assim, jogar comigo, essas características que estou te falando, são muito mais importantes do que, obviamente, uma coisa do cara ter um pouquinho mais de refino técnico, não. Ele tem as coisas mais importantes para jogar comigo. Tem valentia, tem coragem, tem liderança, tem personalidade e faz gol, muito gol. Então, quase com um pacote completo.
pagodão que tá rolando. E dizer o que sinto com tanto carinho, pensando em você. Foca, Thiagão, é muita felicidade, família. Ai, pô, esse canal aqui, num momento bom do Vasco, ganhando aqui e ali, disputando títulos, ganhando títulos. Esquece, é só clima. Pô, ai, eu sei que não tá no momento tranquilo ainda não, família, mas ganhar é muito bom. Ainda mais da forma que foi. Mas falando aí sobre o Verratti, como eu tô sempre lendo aqui os comentários, não consigo responder todos, e ainda bem, graças a Deus, porque a galera comenta bastante, mas eu tô sempre lendo aqui a opinião de vocês, mas teve um amigo que me questionou, até botei lá, olha ele, ele falou assim, o Verratti é ruim de bola, mas faz os gols, bom é você. Largou assim, precisa dessa rivalidade toda, que é isso, o Vasco ganhou, gente. Família, e aí, né, essa resposta do Diniz em relação ao Verratti, porque é um questionamento. Quando eu falo isso aqui, eu não tô falando besteira. Você que ama o Verratti de paixão, eu também amo. Quando eu tô falando aqui que ele tem dificuldade com a bola nos pés, eu não tô falando nenhuma besteira. Poxa, gente, sabe, não precisa desse ódio todo, dessa rivalidade toda. Bom é você. Pelo amor de Deus, que isso? Calma, o Vasco ganhou 3-0, sabe? Mas é um ponto que muita gente levanta e o Diniz está aí para comprovar, para falar exatamente o que muita gente já questionou. Pô, será que o Verratti vai encaixar no time do Diniz? Porque ele tem essa dificuldade. Mas é aquele ponto que eu já troquei aqui uma ideia com vocês. Cara, é um casamento assim que você não consegue explicar. Porque ele tem muita dificuldade. O Verratti tem muita dificuldade. Quem não enxerga isso é porque não vai com a minha cara. Pra falar, Thiago, você tá coberto de razão, ele é fraco de bola. De bola ele é fraco, mas ele faz os gols, pô. Novamente é o artilheiro do campeonato. Então, desde que chegou no Vasco, lá em 2023, e o Vasco não caiu por causa dele, porque ele foi o protagonista, ele foi o ator principal daquele campeonato, daquela recuperação da permanência do Vasco. 24, artilheiro da Copa do Brasil e figurou entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Já foi artilheiro do Campeonato Carioca. Tá na artilharia na frente ali junto com a Arrascaeta. Então, assim, tem que ficar. E um ponto interessante para esse jogo aí contra o Fluminense é que o Coutinho até se movimentou, né, participou de todas as fases do jogo, correu bastante, mas vai ser um jogo interessante, né, pra gente ver o que o Diniz vai pensar para essa partida sem o Coutinho. Será que ele vai, né, colocar o Nuno para fazer o meio-campo, ou ele vai colocar mais um volante? De repente, se ele colocar o Nuno e botar um jogador aqui na ponta, não sei se ele confia no Lloyd, e aí ia ficar um time, né, de mais mobilidade. De repente vai ser até bom também para o Verratti a gente ver esse Vasco aí também sem o Felipe Coutinho, que ontem não foi mal, tá? Mas eu concordo muito com um amigo que comentou aqui no vídeo, acho que foi o Rui. Ele fala, poxa, não jogou mal, mas longe de ser o investimento que o Vasco faz nele. De fato, concordo. Eu sempre espero um algo a mais do Felipe Coutinho. Não teve esse algo a mais, mas teve muita entrega, muita dedicação, tentou participar, mas não estava tão bem assim, tecnicamente falando. E aí, família, só pra gente destacar esse ponto que eu comentei com vocês, que internamente, com certeza, né, já está tendo essa conversa para reforçar o elenco. Tá aqui na tela, né, o Diniz, ele falou, né, o motivo pelo Jair ter ficado de fora da lista de relacionados, né, explicou que ele gosta muito do jogador, tentou levar o Jair para o Fluminense em 2023, mas ele acabou acertando com o Vasco, mas o Jair já fez 6 jogos, então se ele, né, completar o 7º, ele não vai poder se transferir para nenhum time brasileiro da Série A. Então é um entendimento que, de repente, o Jair vai acertar com outro clube, reduzir a folha para o Vasco fazer um futuro investimento e contratar aí, né, jogadores. Porque, na visão dele, ele explica isso na coletiva, para a função do Jair, apesar de gostar do jogador, o Vasco já tem muitas opções. Então, de repente, reduzir a folha, vai acontecer com o Paê, vai acontecer com o Jair, para contratar jogadores, na minha visão, na frente ou na zaga, né? Até o lateral esquerdo também eu acho interessante, porque não sei se o Vitor Luiz passa tanta confiança assim, mas é o Vasco já se movimentando, visando essa segunda janela, e a situação do Jair, na minha opinião, comprova isso, família vascaína. Família, pra gente chegar aqui na reta final do vídeo, vamos reagir aqui juntos a 2 torcedores do Série C e também o Neto falando do Fernando Diniz. Eu acho que é bem interessante pra gente destacar também o trabalho do nosso treinador na partida de ontem. Com certeza você não vai discordar de mim nesse sentido. Em 2 jogos, né, com certeza a gente já consegue ver uma melhora significativa aí no time do Vasco. Tá na tela. Olha a raiva dele, ó. Vocês acham o Fernando Diniz treinador? O Fernando Diniz não tem no meu time nem potência. Sai daí na banda aqui não joga, Veloso. Ele vai querer que você saia jogando. Você sabe que sai jogando? Não. Não, pô. Você fazia o quê quando você jogava? Você defendia. O gladiador que falou que é... O Kleber? O Kleber gladiador. Que gosta de comprar um barco, né? Que é uma alegria quando compra e quando vende. O Diniz é quando contrata e quando... Não, o Diniz é igual o Puma. Sabe aquele carro Puma? É igualzinho. Eu também tinha.
Quando eu comprei, pelo amor de Deus. Motor de Brasília. Não, você tá de brincadeira. E aí peguei uma chuva. Meu irmão, eu fiquei molhado, eu fiquei isolado dentro do Puma. É o Fernando Diniz. Olha, vamos chegar no Vasco, não sei o quê. Então eu vou dar o número do Fernando Diniz. 23 jogos do Brasileiro. Sabe quantos ele perdeu? 20? Número bom. O jogo começou movimentado, hein, cara? Família, eu vou melhorar o meu áudio futuramente, né? Até pretendo comprar um microfone, porque eu não entendo muito dessas coisas e o áudio, quando eu faço o react aqui, não fica tão legal. Mas eu não posso perder aqui a oportunidade de destacar o que o Neto falou aí, tá? Realmente, né, muito torcedor do Vasco comentou sobre isso, ao se cogitar o nome do Fernando Diniz, que não vem de um bom momento, não foi bem ali na reta final com o Fluminense, com o Cruzeiro. E aí tem, né, essa questão da saída de bola, que ontem o Diniz destacou isso na coletiva, né? Falando que, deu certo, conta aí que, né, o gol começou ali com o Léo Jardim. Mas assim, são pessoas que não acompanham o Vasco. A realidade é essa. Porque quem acompanha o Vasco sabe que o Vasco, com qualquer outro treinador, vai ter dificuldade, gente. Não é porque o Diniz força essa questão de sair jogando. Hoje acontece muito isso em todo lugar. Eu comentei aqui com vocês, estava vendo os melhores momentos do jogo do time do Messi, do time do Messi, tomou um gol desse jeito, tentando sair jogando. Então vários times hoje tentam sair jogando, construir desde o início. E o Diniz não se resume a isso somente. Questão psicológica, que eles vão tocar aqui, a galera do Série C aqui, né, de motivar, de posicionamento, ser um time organizado, de ter ideias de jogo. Quantas vezes você viu o Ryan no lado esquerdo, o Nuno no lado direito, movimentar o time, ter linhas de passe? Então não é somente a saída. E aí me vem o Neto, que é corintiano, que paga, 3 milhões pro Dorival, que é um grande treinador. Acabou de perder pro Mirassol, sendo massacrado. Faz parte, né? Vem pra se organizar o Vasco, Hugo Moura, pela devolução e o Que isso? Gol do Vasco! Gol do Vasco, Nuno! Porra, Fortaleza, mas já... Seca! Mas já, Fortaleza! Porra, gol do Vasco aí! Desculpa. Seca! 2 minutos de jogo! Desce gelo! Aí pegou legal, o tal do Nuno, mano! Tal do Nuno não, que isso? Portuga fez um bonito gol, hein, cara? Você vai conhecer ele. Tabelinha na entrada da grande área, pô, golaço, hein? susto que sofreu. Golaço. Revolucionário o futebol Você vai brasileiro. conhecer ele. E ele gravou um vídeo falando sobre isso. Olha o gol do Vasco. 2-0 Vasco, Verratti. Que isso, Fortaleza? 50 segundos, Fortaleza. 50 segundos, Fortaleza. 50 segundos, arrego, hein, Fortaleza. Porra, Giovani, teu time é ruim, maluco. Teu time é feio, hein, Giovani. Do Pirata da Colina. Porra, que varsa que é essa zaga aí? O Rosseto tomou drible da vaca. Claro, do PH, pô. 50 segundos, mano. Interceptou. Porra, o United de Tottenham, porra, é clássico, mano. Bateu firme no gol. Olha o gol do Vasco. Olha o gol do Vasco. Verratti de novo. Que isso, Giovani? Tá tomando de goleada do Vasco, Giovani. Que coisa ridícula. Outro gol do Verratti com o pé, de carrinho na pequena área. Não, mas como é que é engraçado isso, família? Tá perdendo pro Vasco. Fortaleza ganhou do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. E foi um chuchu no mel. A facilidade, 2-0 fora os ameaços. Sem marcação. Do artilheiro. Que vergonha, rapaz. É mais um de... Que vergonha. De primeiro tempo. Aí, agora. Falar duas coisas Tem uma resenha maneira. De novo aí, resenha maneira, ó. O Moura. Terrível, né? A gente que é pai, a gente entende o lado dele, então, realmente, até as pessoas que não são, né, imaginam a dor que ele deve estar sentindo, né? Então fica a solidariedade aqui de Alves Tricolor. E ele foi contemplado aí com uma assistência com um belo gol do Nuno Léo Maia ali pela beirada, começando ali no pé do Little Couto, que joga muita bola. E falando um pouquinho, a segunda coisa que eu queria falar é do Fernando Diniz, a importância dele na beirada do campo, porque... Respondendo o Neto, ó. Não só ali na beirada do campo, como no treino, ele vai no limite de cada treino, de cada jogador, ele mexe com o psicológico do jogador, extraindo sempre o máximo de cada um. Isso é muito importante pro Vasco nessa retomada aí do bom futebol. Espero que demore um pouco mais, né? Mas a gente sempre aqui no intervalo, principalmente, a gente fala um pouquinho, né, olhando pelo lado não torcedor, né? Pelo lado fora do clubismo. E assim, o Fernando Diniz, aí, por vários momentos no primeiro tempo, ele tapou os buracos ali, né? Orientando principalmente o MC Rian, que é sempre muito desligado, apesar de achar que é um bom jogador. Mas se eu fosse ele também já mexia, já tirava ele, que ele não tá bem, né? Pode fazer uma nova tentativa, mas para ajudar. Não, ainda bem que não tirou. Jogada aqui pela beirada direita, porque acabou morrendo no pé dele. Mas o Fernando Diniz, ele é muito importante porque ele mantém o time ativo o tempo inteiro e ele com certeza vai ajudar o Vasco. Espero que demore muito. Eu não achei impedimento não, Fortaleza, vamos acordar, pô. Ah, não, esse corredor vai tomar, já vai pegar a rascapeira. Vai tomar, eu falei, cara. É o corredor na direita, o corredor na esquerda, eu falei, pô, vai tomar. Vai tomar, sabe por que vai tomar? Adivinha quem tava lá na área? É o Jack Sparrow da Colina.
Pirata tinhoso, lazarento. O homem do olho só, cara. Puta que pariu. Calma, coração, rapaz. Guarda pro final de semana. Tô confiante. Olha o coração pro final de semana. Mas esse time aí de Leão não tem nada, filho. Olha o coração pro final de semana. Eu tô confiante. Vasco passeia. Vai passear no final de semana também. Tá on, é isso aí. É isso. Olha o Bananada marcando. Olha o Bananada. É isso. Olha ele andando. E o pirata com a espada logo toda de fora lá, com espada, com gancho, sei lá que porra que ele tava. Ai, paz. Mais um papo cabeça. Falando Vitória Vasco, é triste, tava acostumado com Vitória Fluminense, mas hoje é Vitória Vasco, né? Ele agora tá vestindo aí a camisa do Vasco. E assim, eu tenho uma admiração, tenho o copo do Fernando Diniz aqui, a gente é grato, né, pelo título que ele deu pra gente, e eu sabia que ele ia ajeitar a casinha do Vasco, não achei que fosse tão rápido, mas ajeitou a casinha do Vasco, aí o Vasco já tem os cornos do Diniz aí, né? Não só pela competência, mas também pela garra do Diniz ali, que grita o jogo todo, né? É bem verdade que os jogadores vão precisar botar um pouquinho de gelinho no ouvido, né? Porque o Fernando Diniz grita aí o tempo inteiro, 120 minutos do segundo tempo ele estava gritando ali no ouvido, e eu falei que isso é muito importante. Vocês acham o Fernando Diniz treinador? Show de bola. Deixa eu voltar aqui no Tricolor, papo cabeça, né? Primeiro, ele destacou ali a situação do Hugo Moura, né, que é muito complicado, fica até difícil de falar, como ele disse, né, como a gente é pai, né, a gente não consegue imaginar a dor que é isso, de perder um filho, mas, né, pedir a Deus para que o Hugo e a esposa e a família, né, que Deus possa confortar a vida deles. Em relação ao que ele fala ali sobre o Fernando Diniz, é muito do que, né, já é ali uma resposta para o Neto, né? O Diniz não é só a saída de bola, não é. O Diniz é essa questão de mudar um pouco o comportamento do time, passar confiança, ter, né, a vontade de ganhar, querer assumir um protagonismo na partida, no jogo, não ter medo de errar, querer a bola o tempo todo, e acho que isso é necessário. Claro que ele tem um histórico recente aí que não foi legal, né, no Cruzeiro, no Fluminense, mas, cara, como outros treinadores, sabe? Eu sempre defendi aqui, isso aí eu vou, né, chamar na caixa, eu sempre defendi aqui o Diniz no Vasco pelas opções e pela análise do elenco do Vasco. É o treinador que nesse momento mais se encaixa. Se o Vasco tivesse pontas, né, que pudessem contribuir nesse ir e vir, taticamente, velocidade, jogar em transição, poderia até falar de um outro nome. Só que o Vasco tem essa dificuldade física, precisa de um trabalho, de uma ideia de jogo para valorizar a posse de bola. O melhor treinador para isso, Fernando Diniz. E ontem aconteceu. Agora, claro, é só um jogo. O Vasco tem várias decisões até a parada para o Mundial, mas claro que a gente fica aqui na torcida para que o Vasco possa ter bons resultados, para ter tranquilidade nessa parada, entender mais, né, a filosofia, as ideias do Fernando Diniz, reforçar o elenco para a gente caminhar aí nessa temporada de 2025. Eu fui, até daqui a pouco.